Querido Deus, muito obrigado por mais um dia, Senhor. Muito obrigado por mais essa terça-feira. Por favor, Senhor, abençoe a Vivian que vai fazer a recapitulação desse capítulo. Fique conosco, é isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Muito obrigada pelo privilégio, pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, começando esta terça-feira. Olha só, o reino quase destruído. Esse é o nome do capítulo que nós vamos recapitular hoje. E aqui a gente vai ver um pouco da história de Acás, né? O como que Acás, como ele se comportou como rei, quais foram o comportamento dele e como foi que a nação se comportou durante o reinado de Acás. Olha só, é importante observar que todo o comportamento que nós vamos falar agora sobre Acás mostra um pouco da realidade que o povo de Israel estava vivendo no momento do seu reinado. Quando a gente olha as coisas que ele fazia e as coisas que a liderança do povo de Israel estava, a maneira que eles estavam se comportando, mostra o jeito que o povo todo estava se comportando. Então, vamos lá. Olha só o que Isaías fala aqui, que quando que a coroação de Acás e o comportamento dele deixou Isaías, o profeta, que estava com o povo de Deus naquele momento, numa situação muito difícil. Por quê? As pessoas passaram a idolatria, passaram a abandonar os caminhos do Senhor e se tornaram idólatras. Acontece que os príncipes, eles se tornaram infiéis nas suas atividades e muitos dos sacerdotes estavam ali fazendo as suas tarefas apenas por ritual, apenas pelo dinheiro que eles ganhavam, apenas não era aquela coisa de coração, não sabe? Não estava sendo um culto real. E o que aconteceu? O povo de Israel, ele se afundou em uma verdadeira apostasia. Por quê? E os falsos profetas se levantaram e o povo se desviou. Então, imagina você, o povo que tinha sido escolhido para ser uma nação guiada por Deus, para ser os representantes de Deus aqui na terra, e de repente se colocaram numa situação de total apostasia, numa situação de erro mesmo. E aí, mas só que tinha um detalhe. Eles estavam completamente desviados do caminho do Senhor. Os príncipes, a liderança estava totalmente desviada, mas tinha uma vantagem. Os rituais, eles continuavam cumprindo. Continuavam fazendo sacrifícios, continuavam adorando. Assim, de fachada, estamos tudo bem. Tá tudo Uhum. certo com a gente. Olha aqui o culto. Olha aqui os sacrifícios. Olham aqui todas as festas. Tá tudo sendo cumprido. Mas só que lá no escondidinho, as coisas erradas estavam acontecendo. Os desvios das coisas que Deus mandou, a obediência, não estava sendo real. Mas e aí? Eles valorizavam a aparência, falou, não, aqui tá tudo certo, olha só como tá bonitinho. Estamos oferecendo sacrifício, estamos oferecendo tudo que Deus mandou. Mas era isso mesmo que Deus queria? Era essa a verdade que Deus queria? Aí eu separei aqui uma coisa para mostrar para você o seguinte: olha só. Eles esqueceram o que Samuel tinha falado há muitos séculos atrás. Olha o que Samuel falou. Aqui, deixa eu ver, me perdi. Ó, Ok. tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura dos cardeiros. Deus não quer sacrifícios, e sim obediência. Samuel já tinha dito isso lá em 1 Samuel 15, 22. Há muitos séculos atrás, Deus já tinha deixado, através do seu profeta, muito explícito.
Não é Uhum. sacrifício que eu quero. Não é holocausto, é obediência. É saber como que vai lá no seu coraçãozinho. Como é que estão as coisas aí dentro de você? O que é que você está fazendo quando está escondidinho? Quando ninguém está te vendo? Quando você está só você sozinho? O que você está fazendo? Está me obedecendo? O seu coração está sendo o meu? Parece que não, porque olha só o que que a Cass e a galera estavam aprontando ali naquele momento. Eles estavam adorando os ídolos, a Cass chegou mesmo até a sacrificar seus filhos em honra lá aos deuses pagãos. Acas, meu querido, o que Deus quer é o seu coração, é o bem ao próximo, é o amor às pessoas. E aí, olha só, a Oséias falou o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não os ouça. Uhum. Os profetas chegavam em Acas e falavam para ele, deixavam claro desde sempre. A história do povo de Israel é sempre com o profeta de Deus falando o que precisa, que o povo precisa saber. Falando, advertindo, admoestando. Mas não, o pessoal continuava querendo mostrar as aparências, que tá tudo muito legal aqui, a gente sacrifica, a gente vai sacrificando e pronto, e fica tudo certo. Só Uhum. sem a obediência a Deus, sem a misericórdia do povo, sendo misericordioso com as pessoas, e sem o conhecimento. Deus quer que nós o conheçamos. Ele quer que nós passemos tempo com a sua palavra para podermos conhecê-lo de uma maneira real. Tá tudo bem? Tá tudo certo? Posso continuar? Pode, à vontade. Posso? Tá tudo certo, né? Então tá bom. Tá. Porque de vez em quando você para, eu penso, pronto, interrompeu Ah, alguma não, não, coisa. não, não. Quando parar, eu dou uma avisada. Pode continuar, à Tá vontade. bom. Então, é isso que Deus deseja de nós, que nós sejamos com o coração entregue a Ele de verdade e tenhamos conhecimento da Sua palavra. Olha como é importante isso. Como é importante nós passarmos esse tempo aqui na primeira hora do dia. A gente acorda e vem para cá, deitadinho mesmo, a gente pode até estar deitado. Quem está deitado na mão? E para podermos conhecer a palavra de Deus, para podermos saber quais foram as advertências, as admoestações que ele deu para o seu povo no passado. Porque nós hoje temos tudo isso aqui esquematizado, Deus já mostrou para a gente. Com o exemplo do seu povo no passado, ele mostrou para a gente como é que ele quer que nós nos comportemos hoje. Como é que nós devemos andar, como é que nós devemos dirigir a nossa vida. Nós devemos prestar culto, devemos fazer as coisas públicas, as coisas que Deus nos mandou fazer? Devemos. Mas e no escondidinho? E lá no nosso coração? Como que nós devemos nos comportar? Como que as coisas devem ser? Nós devemos andar corretamente buscando o conhecimento de Deus, buscando a obediência em todos os aspectos da nossa vida. E como que a gente consegue isso? Ah, eu sou boazinha, sou uma pessoa muito legal, hoje eu vou ser obediente. É sozinho que a gente consegue? Não, Não a mesmo. gente não vai conseguir sozinho. A gente não consegue sozinho. A gente tem que buscar a dependência de Deus, para que Ele nos oriente, para que nos oriente como devemos ser obedientes, como devemos buscar o conhecimento, como devemos ser misericordiosos com as pessoas e buscar a misericórdia de Deus. Né? E aí, de repente, o povo de Deus, sob a liderança de Acás, se viu de maneira muito vulnerável. Eles ficaram vulneráveis porque eles abandonaram ao Senhor. E tem uma passagem que eu separei aqui, cadê? Porque uma passagem onde Deus, que eu não vou achar, que Deus pergunta aqui, ó, por meio de Miqueias veio um maravilhoso apelo de Deus. Uhum. Meu povo, o que foi que eu fiz contra você?
Fui muito exigente? Responda-me, eu o tirei do Egito e redimi da terra da escravidão. Deus é tão maravilhoso, tão, tão incrível conosco, assim como ele foi com o povo de Judá, com o povo de Israel, ele é conosco hoje, que ele pergunta, vem cá, fui eu que fiz alguma coisa de errado para vocês? Para você ter me abandonado de uma maneira tão miserável assim? Porque o que Acas fez? Acas foi pedir ajuda quando a situação dele se apertou e ele teria que ir para uma batalha, ao invés de voltar ao Senhor, ele foi pedir ajuda para o povo pagão. Ele foi querer fazer aliança com o povo pagão, adorar os deuses do povo pagão. Por quê? Aquele Deus tem sido misericordioso com o meu inimigo, então ele vai ser comigo também. Acas, meu amigo, por favor, né? Deus estava ali o tempo todo oferecendo ali à disposição, era só o povo buscá-lo, era só a liderança buscar ao Senhor, que o Senhor estaria ali, mas não, ele foi buscar aliança com outros povos, foi buscar aliança com os idólatras. E aí o que acontece? É óbvio, quando Satanás quer ter controle sobre a vida das pessoas, sobre a nossa vida, ele nos mostra muitas facilidades. E aí o que acontece? Nos mostra várias facilidades, assim como mostrou para Acas, que ele fez alianças e mandou um presente. Quer ver o que fala aqui? Ai, Vivianzinha, por que você não grifou, gata? Pois é, não sei. E aí, olha só, ele fala aqui, ele ofereceu a insistência de Acas em adorar ídolos, apesar dos apelos fervorosos dos profetas, não podia acabar em outra coisa. A ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém. E ele, o Senhor, fez deles objeto de espanto, horror e zombaria. O reino entrou em rápida decadência e exércitos invasores logo colocaram em perigo a própria existência do reino. Então Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acas e sitiaram Jerusalém. Olha só a situação que o povo ficou, que Acas colocou o povo de Israel. E aí, olha só, o povo de seu reino, se eles tivessem sido leais ao Deus Altíssimo, se eles tivessem se colocado nas mãos de Deus, nada disso tinha acontecido. Mas o que aconteceu? Houve um afastamento geral. O rei se afastou, a liderança se afastou e o povo se afastou. A gente não deve se afastar. A gente não deve se afastar do Altíssimo. Porque quando nós nos afastamos, a gente não tem para onde correr. Porque Satanás, ele joga os brilhos, joga assim as purpurinas e te atrai a gente, aí a gente vai. Quando a gente está lá, as situações difíceis vêm. E aí a gente se sente envergonhado muitas vezes de voltar a Deus e pedir socorro, me afastei, me dei mal. Mas aí o que o Deus te rejeita? Deus vai rejeitar? Deus não rejeita. Jamais. Ele está ali para nos ajudar. Mas a gente, muitas vezes, sente vergonha de voltar. E quando a gente sente vergonha de voltar, a gente fica ali perdido no lamaçal. E Satanás que te levou para lá vai te ajudar, gatinho? Jamais. Te tirar do lugar onde você enfiou? Jamais. A gente não devemos nos afastar dos caminhos do Senhor. Porque Acas se afastou grandemente. Aí, quando ele pediu ajuda para o povo ímpio, ofereceu presentes. Quando ele oferece presentes tirados do santuário, tirados dos tesouros do reino, o povo fala, olha, que bacana, lá tem muito presente, né? Aí o moço lá, que é seu aliado, volta-se para seu inimigo. Por quê? Foi oferecido, foi mostrado que existiam no reino tesouros. Então, meu amigo, se tem isso daí, de onde veio isso aí? Vem mais coisa. E aí, eles se colocam abertos, mostrando para os inimigos que existem coisas valiosas no seu reino que podem ser levadas. E Acas chegou ao ponto
de oferecer em sacrifício aos ídolos os seus filhos. No final do reinado de Acás, o templo estava fechado. E mesmo, lembra aquilo bonitinho que o coração não estava afastado do Senhor, mas os rituais continuavam? Mesmo aquilo parou. O afastamento foi completo, foi generalizado, foi total o afastamento do rei Acás e da nação de Israel por conta do comércio. Começou devagarzinho, né? Mantendo as aparências, mas de fato afastados, de fato já adorando os outros deuses, e aí de repente no final pronto, tudo acabou, não ficou mais nem as aparências. Eu acho que a gente precisa olhar muito, ver os exemplos dos outros. Meu pai sempre me falou uma coisa: a gente tem que aprender com a surra do coleguinha. Sim. O coleguinha apanhou, então você olha o que ele fez para ter apanhado, e não faça diferente. Então, a gente tem que olhar o exemplo de Acás, o exemplo do povo de Deus nesta ocasião em que Acás era o líder, e olhar a nossa própria vida e ver como é que nós temos nos comportado hoje. O que está nos afastando? Tem alguma coisa que está nos afastando? Será que Deus quer oferta, quer sacrifício nosso hoje? Será que Deus quer o nosso coração? A gente tem que olhar cuidadosamente a nossa vida para ver como podemos não repetir o exemplo de Acás na nossa vida particular, na nossa comunidade. Você me ajuda a falar alguma coisa? Com certeza. Não, eu acho isso certíssimo, porque ele quer Deus, ele quer seguidores de caráter, né? E justamente é aquela frase que fala: caráter é o que você faz quando ninguém está olhando, né? Sim. Então, é exatamente isso que esse capítulo passou para mim. E me ensinou que a gente precisa seguir a Deus porque é algo sincero, não é um ritual. Porque de religiões que já têm rituais, têm tradições, a gente já tem muitas. Então, hoje em dia, no nosso dia a dia, a gente precisa seguir a Deus por prazer mesmo. Por falar: não, é isso aí, é a missão, e eu vou fazer isso porque é a melhor coisa que tem para fazer na minha vida, né? Então, e é isso que faltou em muita gente, tipo, ficar indo na igreja, ficar fazendo aquela oraçãozinha, essas coisas não faz muita diferença, né? Então, tipo, o que faz diferença mesmo é você tá com o seu coração aberto para Deus. Sim, e fazer, nós precisamos olhar também fora, né? Olharmos as outras pessoas para nós ajudarmos, sermos Sim, críticos com certeza. na vida das outras pessoas, para que as pessoas possam ver. Olha só, essas pessoas são os representantes de Cristo aqui na Terra, e eu quero me achegar a ela para ser como elas. Não que nós devamos ser exemplos para ninguém, não é isso. Mas o Sim. nosso comportamento tem que ser atrativo, né? Para que as pessoas possam ver que nós adoramos em espírito e em verdade um Deus vivo e que não nos abandona, nem abandonou a Acás, porque os profetas Miqueias e Isaías, eles viram, que mesmo diante de toda a apostasia, Deus ainda tinha os seus remanescentes, né? Porque algumas pessoas ali em Judá permaneceram fiéis a Jeová. E Isaías e Miqueias olhavam para essas pessoas e tinham esperança, que eles observaram que mesmo com toda a ruína provocada durante os últimos anos do reinado de Acás, mesmo com o santuário fechado, essas pessoas se mantinham fiéis, os remanescentes. Um pouquinho de gente. Mas Deus sempre tem os seus. E com a história de Acás, nós aprendemos que nós devemos nos manter fiéis, nos manter firmes e sermos esses remanescentes. Sim. Mesmo que tudo esteja desabando, mesmo que o templo seja fechado, mesmo que a liderança se corrompa, nós devemos observar o nosso comportamento para que nós, eu e você, e cada um de nós que estamos aqui hoje, nesta manhã, buscando aprender um pouco mais de Deus, com esses exemplos deixados por nós no Espírito de Profecia e na Bíblia, nós devemos aprender que devemos buscar o nosso coração, a nossa entrega ao Senhor.
né? Para que possamos ser exemplos e possamos ser, não, olha só, aquele menino ali é um menino de valor. Que Deus olhar para você e ver você como se tudo falhar, eu tenho esse cara para continuar a minha obra. Isso Com é certeza. maravilhoso. Isso é. Eu acho que é isso que a casa ensina pra gente. É o típico menino, é o tipo amiguinho que a gente tem que olhar e falar: esse daí eu não posso fazer igual. Não posso fazer igual ele fez. Tenho que fazer Sim, diferente. Tenho que fazer com, diferente. com certeza. Muito Viu? bom. Então, quiser, já terminou? Tá indo para a conclusão? Ou já? Então, eu não consigo falar muito, gente sucinto. Pô, deixa Não, sucinto. tudo bem. Não, a gente já está numa hora excelente. Não tem. É que geralmente os nossos programas é até meia hora por aí. Aí tem umas pessoas que falam um pouco mais que passam, mas é com você. Tá joia? Então é isso que eu queria deixar com vocês hoje. Muito obrigada. Espero que tenha acrescentado, viu? E Nossa, muito. que nós possamos, o meu apelo hoje é que para nós olhemos para a nossa vida, porque nós somos os representantes de Cristo, nós somos os representantes do Senhor aonde nós estamos, né? Na nossa casa, com a nossa família, na nossa escola, no nosso trabalho, e que nós possamos buscar a fidelidade. Deus não quer de nós sacrifícios. Deus quer Não. de nós o nosso coração, a nossa fidelidade individual. Que nós possamos hoje pedir para que o Senhor, Deus, esquadrinhe o nosso coração, para que o Espírito Santo habite em nós, para que os nossos pecados sejam perdoados, para que nós possamos confessar a Deus tudo, até aquele pecado que só você sabe, que só você... A carinha tá bonitinha, o fora tá bonito, mas lá dentro, porque a misericórdia de Deus nos alcança em qualquer momento da nossa vida. Não Sim. importa onde a gente tenha ido, não importa o que a gente tenha feito, que ninguém sabe. Aquilo que ninguém sabe, Deus sabe. E aí Ele perdoa a gente. Se a gente chegar, nós confessarmos os nossos pecados, nos arrependermos de verdade, o nosso Deus está disposto a nos perdoar e a nos resgatar do que nós tenhamos feito. E aí a gente continua, porque Deus pergunta aqui nessa história: vem cá, eu fui demais? Eu pedi demais para vocês? Mas foi o povo que se afastou. Deus continua sendo o mesmo. Tá bom? Então, Sim. o meu apelo hoje é para que nós nos coloquemos nas mãos de Deus, nos arrependamos e possamos ser luzes para o mundo, que o mundo está precisando muito de você hoje sendo luz. Tá bom? Sim, excelente. Você faz a última oração pra gente se despedir? Oremos. Faremos. Querido Deus, graças te damos pela oportunidade de vivermos mais um dia. Graças te damos por esse lindo dia que o Senhor nos dá de presente. Muito obrigado por esta reunião, muito obrigado porque nós podemos ver na sua palavra o que as pessoas fizeram para que nós não façamos. E muito obrigado porque o Senhor não deixa a gente sozinho nessa de querermos ser melhores, porque o Senhor está conosco. Porque o Senhor nos guia os passos e o Senhor está disposto a segurar a nossa mão durante este dia. Senhor, nós estamos aqui com as nossas ansiedades, os nossos problemas, e nós pedimos que, por favor, tome conta da nossa vida hoje. Esteja com cada pessoa que está conosco neste momento, com as outras que ainda virão aqui nos ver, que o Senhor possa guiar as nossas vidas, por favor. Perdoe os nossos pecados e ajude-nos a termos a alegria de estarmos ao seu lado sempre. Isso que te pedimos e agradecemos, não porque nós mereçamos, mas no nome de Jesus, amém.